Quero usar da liberdade que nós temos em dizer que nós vamos pregar um tema diferente do que nós propomos no domingo passado. Eu disse que hoje eu iria encerrar a série A Fé que Vale a Pena Viver. Eu vou postergar um pouquinho, diante daquilo que nós entendemos ser um apelo não apenas da sociedade, mas uma direção de Deus para a vida do seu povo que se reúne essa noite nesse lugar, e também para aqueles que nos ouvem pela internet. Esse mês de setembro, a mídia ela tem veiculado e intitulado como chamado Mês Amarelo. Assim como a mídia está buscando essa resposta, essa possibilidade de uma diminuição naquilo que tem sido o índice de suicídio. Então, o Mês Amarelo, segundo a mídia veicula, é uma atenção, um cuidado, a possibilidade de dizer não a tirar a sua própria vida, não ao suicídio. E nós, como povo de Deus, não poderíamos estar ignorantes quanto a esse assunto, ainda mais nós, enquanto povo de Deus, que temos a palavra de Deus não apenas para falar a despeito de que não vale a pena se suicidar, mas mostrar ao povo de Deus o que causa, o que leva pessoas a cometerem suicídio e tirar a sua própria vida. Então, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. E aqueles mais conhecedores da narrativa bíblica vão dizer o que o pastor vai pregar de não suicídio aqui. Por que o pastor não escolheu o texto do suicídio do rei Saul? Por que o pastor não escolheu o texto do suicídio de Abimeleque? Tantas outras narrativas, porque nós entendemos que esse texto, há nele aqui, não a questão implícita de um suicídio, mas causas que se eu e você, enquanto seres humanos, não tomarmos cuidado, nós podemos chegar a isso. Mateus 6, 25 a 34, não feche mais a sua Bíblia, mantenha ela aberta até o final da nossa reflexão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vale vós outros, homens de pequena fé? Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Nosso Deus, Senhor desta narrativa bíblica que lemos, tua palavra está aqui aberta, é lida, e nesse momento onde será exposta a cada um de nós, nós clamamos a iluminação e a unção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a mente e a alma de cada um de nós, para que haja, ó Deus, um aproximar-se cada vez mais daquilo que é a tua palavra, daquilo que ela nos convoca, para que possamos celebrar a vida e optar pela vida cada dia mais.
Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Para que eu e você possamos entender melhor a narrativa de Mateus 6, 25 a 34, eu gostaria de situar você e fazer lembrar que a narrativa que lemos, ela está inserida numa narrativa maior, que começa no capítulo 5 de Mateus, e ela vai terminar no capítulo 7, que é o conhecido e o famoso assim chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Então essa narrativa que nós lemos está inserida nesse contexto de uma narrativa maior no Sermão do Monte. Volte seus olhos ao verso 25. Por isso, vos digo. A primeira expressão que eu chamo a sua atenção e a minha é a palavra digo. Essa palavra digo aponta para o sujeito que fala nesta narrativa. Quem é esse sujeito que está dizendo, que está falando essa narrativa? Capítulo 5, verso 1 de Mateus, aponta ao sujeito Jesus. Quando diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... O capítulo 5 todo vai correndo, o capítulo 6, e quando chega no verso 25, presta atenção na primeira expressão, por isso o quê? Essa pergunta ela é crucial que você e eu façamos para o texto, para que possamos obter a melhor resposta. Quando há sempre uma expressão, por isso, aponta a causa, aponta o objetivo do porquê que está sendo dito esse algo. O por isso, no versículo 25, aponta o motivo pelo qual Jesus fala, toda a narrativa do versículo 25 a 34. E esse por isso, a razão a qual leva Jesus a continuar falando, conforme falou no versículo 25 a 34, a causa, o motivo, por isso é o verso 19 a 21 e o 24. Volte seus olhos à palavra de Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse por isso, a razão de Jesus Cristo, falar com os seus discípulos, nós vamos apontar o vós, é por causa de homens que estão buscando garantir o seu amanhã nas suas posses, nas suas conquistas. Aquilo que eles estão buscando ter a mais. Jesus ele percebe essa inquietação na alma, na mente, na atitude das pessoas. A quem Jesus está dizendo isso? Verso 25, volte seus olhos ali. Por isso, vos digo, vos quem? É Jesus quem fala, e ele fala pela ansiedade que está presente na vida do ser humano, e ele fala a um grupo específico, conforme nós lemos no capítulo 5, peço que você volte seus olhos lá, verso 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, sim, as bem-aventuranças, mas vem até aqui no capítulo 6, verso 25 a 34, irá até o 7. O que eu quero dizer é, conquanto o Senhor Jesus está na montanha, o Sermão do Monte, a multidão está na planície, o texto fala, e os seus discípulos aproximaram-se dele, e ele passou a ensiná-los. Quem que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte? Os seus discípulos, não é a multidão. A multidão, Jesus tem uma outra ação com elas, melhor dizendo. Então nós temos aqui o sujeito que é Jesus quem fala, aqueles que estão ouvindo a voz de Jesus, que são os seus discípulos, e o motivo qual Jesus está dizendo isso, olha, está vendo essa multidão toda aí, cheia de ansiedade, preocupada com o dia de amanhã, mas eu quero ensinar a vocês algo. E aí Jesus se volta e passa a ensinar os seus discípulos. E dentro dessa classificação de que Jesus é quem fala e ele fala aos seus discípulos, eu entendo que eu e você somos filhos de Deus, que eu e você somos discípulos de Jesus Cristo. Por isso nós estamos intitulando o sermão de hoje com Desejem Continuar Vivendo. Desejem continuar vivendo. Em primeiro lugar, parando de olhar
preocupados para o amanhã. Jesus, ele convida os seus discípulos no versículo 25 a parar de olhar para o dia de amanhã de maneira preocupada, de maneira ansiosa. Olha o verso 25, volte seus olhos à palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Desejem continuar vivendo, parando de olhar preocupados para o amanhã. O amanhã aqui, ele é simbolizado ou mostrado no verso 25, pelo verbo haver, que está conjugado no futuro. Percebeu aqui no que nós lemos? A vez de comer, a vez de beber, a vez de vestir. Jesus está falando de um futuro. Olha, não fiquem preocupados com o que a vez de comer, com o que a vez de beber, ou com o que a vez de vestir. Jesus está falando aos seus discípulos, desejem continuar vivendo, parando de olhar preocupados para o amanhã. Jesus, por 5 vezes, nessa narrativa de Mateus 6, 25 a 34, ele chama a atenção dos seus discípulos para não viverem preocupados. Eu só quero destacar aqui o verso 25, quando ele fala, não andeis ansiosos, primeira vez. A segunda vez, no verso 27, ele fala, qual de vós, por ansioso que estejas, o que isso vai acrescentar à vida de vocês? Terceira vez, no verso 28, e por que andais ansiosos? A quarta vez, não vos inquieteis. Pastor, isso não é ansiedade, não é sinônimo de ansiedade, é primo de primeiro grau da ansiedade, a inquietação. E pela quinta vez, no verso 34, não vos inquieteis. Percebe que essa palavra, ela é chave em toda essa narrativa. A ansiedade, a inquietação. E Jesus chama por 5 vezes a atenção dos seus discípulos. Não sejam assim, não vivam assim. Ou seja, desejem viver sem ficar olhando para o dia de amanhã, preocupados. Jesus, ele afirma aos seus discípulos a impossibilidade do ser humano, por si só, garantir o amanhã. Olha o verso 34. Volte seus olhos à palavra de Deus, por favor, verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Olha, não adianta você ficar preocupando com o dia de amanhã, você querendo ficar garantir o seu dia de amanhã, porque o amanhã ele vai trazer os seus cuidados. O amanhã ele vai acontecer independente do que você estiver buscando assegurar o seu amanhã melhor. Porque Jesus continua dizendo no verso 34, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está falando para os discípulos, desejem viver, desejem continuar vivendo, mas parando de ficar olhando para o dia de amanhã, parando de querer garantir o seu dia de amanhã, porque vocês não vão estar isentos por causa dessa preocupação de algumas dificuldades que virão, assim como todo dia temos. Por isso que ele fala, cada dia cuida do seu mal. Então não fique inquieto e preocupado com aquilo que pode vir a ser, ou você já imagina que será um mal para você no outro dia. Jesus, ele está dizendo, meus discípulos, por mais que vocês achem que podem garantir um amanhã melhor e sem problema, Jesus está dizendo, não dá. Não dá para vocês garantirem isso. Verso 34, finalzinho, ele fala, porque basta cada dia o seu próprio mal. Vocês estão sujeitos a isso. É certo que as dificuldades farão parte do dia a dia dos discípulos, Jesus diz. Mas vocês serão sempre cuidados por Deus o Pai. Porque no versículo 25, ele coloca a despeito desse cuidado. Verso 26, melhor dizendo, na parte final. Contudo, vosso Pai Celeste. Jesus, ele coloca a pessoa do Deus Eterno como Pai dos seus discípulos. Contudo, vosso Pai Celeste. Jesus, ele enfatiza que é preciso viver sem inquietação, sem ansiedade. Eu sei que você deve saber, mas para que fique mais claro a cada um de nós e lembremos disso, a inquietação, a ansiedade, que são sinônimos, é o mesmo que se ocupar com um sofrimento, algo que ainda não aconteceu. Isso é ansiedade, preocupação. Nessa narrativa, de se preocupar e ficar inquieto com algo que ainda não aconteceu. E outra, talvez nem vai acontecer. E aí ficou inquieto e ansioso à toa.
Perdeu tempo. É o caso dessa narrativa, não vai acontecer, porque Deus garante sua presença e o seu cuidado com os seus servos. A ansiedade e a inquietação pelo amanhã é igual a não viver o hoje em sua intensidade. Presta atenção nesse trocadilho que eu vou fazer aqui. A pessoa nunca consegue viver o seu presente, porque ela está vivendo sempre em função do amanhã. E o amanhã, quando chegar, também vai se tornar hoje. E essa pessoa, mais uma vez, não vai viver o hoje, porque ela vai querer viver em função do amanhã. É uma loucura isso. E Jesus olha para essa realidade naquela multidão e se volta aos seus discípulos e fala a eles: desejem continuar vivendo sem ansiedade, sem inquietação. Jesus nos lembra que esse tipo de viver até se entende por parte dos gentios. Conforme nós lemos o verso 32, volte seus olhos à palavra de Deus. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Todas essas coisas o quê? Eu quero me certificar, me garantir e ter mais ganho, por isso eu vou labutar hoje, correr mais do que eu preciso hoje, para que amanhã eu garanta. Jesus fala, olha, até se entende o gentio pensar assim. E gentio aqui é aquele que ainda não é filho de Deus, é aquele que ainda não foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, é aquele que ainda não conhece a Deus e não tem intimidade com Deus. Aí Jesus fala, até entendo esses viverem preocupados, até entendo esses viverem ansiosos, inquietos. Mais do que parar de viver preocupados com o dia de amanhã, desejem continuar vivendo em segundo lugar, olhando para as aves do céu. Volte seus olhos à palavra de Deus, verso 26. Observai as aves do céu. Jesus, o mestre dos mestres, na sua pedagogia, na sua didática, ele usa algo do momento e ele fala para os discípulos lá no momento do Sermão do Monte: meus discípulos, olhem as aves do céu. Não é lindo? Elas conseguem voar. Elas têm essa capacidade. Olhe as aves dos céus. Observe essas aves do céu. E Jesus chama os seus discípulos a esse cuidado. Jesus chama a atenção dos discípulos quanto à primeira preocupação ali. Verso 25, volte seus olhos à palavra de Deus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber. Jesus está falando assim, olha, não andeis ansiosos e preocupados com o alimento básico, essencial, necessário para a existência de vocês. Não andeis preocupados, inquietos quanto à alimentação de vocês de amanhã. Jesus, ele usa da figura das aves do céu, que não têm o trabalho e nem a condição que o agricultor tem, de plantar, de colher, de estocar no celeiro, mas ainda assim Deus as sustenta. Volte os olhos à palavra de Deus, verso 26. Observai as aves dos céus, nem semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Essa narrativa bíblica, e muito menos o pastor que vos fala, não está fazendo uma apologia à preguiça, muito menos ao vagabundo, e muito menos ao desocupado, e muito menos ao folgado. Essa narrativa bíblica não está dizendo isso. Até porque a própria palavra de Deus, em outras narrativas, nos convida, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E fala que o trabalho dignifica o homem, do suor do seu rosto, você vai trabalhar. Nós não estamos pregando contra isso. Nós estamos apenas falando o que esta narrativa está dizendo. Está dizendo de um homem e de uma mulher em sua ocupação excessiva no seu trabalho, buscando acumular riquezas para garantir o seu dia de amanhã. É disso que a narrativa está falando. A narrativa também está falando que mesmo que vocês tenham condição de um agricultor, em plantar, em colher, em acumular, em juntar, eu, o Deus, Pai de vocês, não vou abandonar vocês nas suas necessidades básicas para a existência da vida de vocês. Jesus está falando para os discípulos, olhem para as aves do céu. Vocês são mais importantes do que elas. Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos,
no verso 26. Jesus muito didático, mestre dos mestres. Primeiro ele afirma, olhem para as aves dos céus, viram? Então elas valem muito mais do que vocês. Eu estou afirmando isso, discípulos. Aí Jesus quer saber, vocês entenderam? Onde que Jesus está perguntando se eles entenderam? Ainda no verso 26, no finalzinho. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E a pergunta que Jesus fez aos discípulos, ele faz a mim e a você hoje. Diante talvez de algumas inquietações, de ansiedade para com o dia de amanhã, Jesus está perguntando para você, você não vale mais do que as aves do céu? Você não acha que você tem mais valor do que as aves do céu? Porque Jesus está dizendo que os seus discípulos têm mais valor do que as aves do céu. E nesse valor e nesse cuidado, Ele está dizendo que vai ser sempre presente. Sempre vai ser o Jeová Jireh, o Deus que provê. O Deus que traz à existência aquilo que eu e você necessitamos. Por isso Jesus está falando aos seus discípulos, não andais ansiosos. Vocês não precisam andar assim. Desejem continuar vivendo. Mais do que preocupados com o dia de amanhã, mais do que olhar as aves dos céus. Em terceiro lugar, desejem continuar vivendo olhando para os lírios do campo. Jesus ele continua ensinando, se fala assim, agora eu quero chamar a atenção para você para os lírios. Olha os lírios do campo. Jesus está no campo aberto, está lá na montanha, e ali com certeza deveria existir uma plantação de lírio. E Jesus fala, olha o lírio do campo, não é bonito? E aí Jesus poeticamente ainda fala do lírio que se veste. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? A segunda preocupação, primeiro é a alimentação, comer e beber. A segunda é vestuário. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Jesus ele fala assim, olhar as aves, beleza, agora olhem os lírios. Considerem, ou seja, coloquem em peso. Avaliem esses lírios. Jesus usa dessa segunda figura do lírio do campo para fazer uma analogia, uma comparação ao grau de importância entre os lírios e entre os seus discípulos. Jesus ele chama a atenção dos discípulos para os lírios lindamente vestidos e traz uma terceira figura ainda para enfatizar mais ainda esse ensinamento aos discípulos, a figura de Salomão, e esse o rei de Israel, bem conhecido dos discípulos de Jesus pela leitura da narrativa do Antigo Testamento. Jesus fala, olha, se olhar para as aves do céu não bastou para vocês entenderem que vocês têm mais valor do que ela, se olhar para os lírios do campo ainda não é o suficiente, eu quero fazer uma comparação aqui para vocês. Verso 29, volte seus olhos à palavra de Deus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha, meus discípulos, nem Salomão, o homem mais sábio, mais belo e mais rico da terra, nem ele se vestiu lindamente como esses lírios do campo. Agora entenda que Jesus está falando que os seus discípulos valem mais do que os lírios do campo. Olhem para os lírios, meus discípulos. Eles crescem e têm lindas vestes sem esforço próprio. Olhem para os lírios, meus discípulos, pois eu estou dizendo a vocês que vocês são mais importantes do que eles. Não vão faltar vestimentas para vocês, meus discípulos. Jesus enfatiza a importância dos discípulos, falando da temporalidade ou da finitude da vida do lírio, da erva, que é chamado como erva aqui no versículo 29. Volte seus olhos à palavra de Deus. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Verso 30. Olha aqui a temporalidade, a finitude dos lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, aqui a erva está sendo chamada, o lírio sendo chamado de erva, como a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno. Jesus está dizendo assim, olhe para os lírios do campo. Não é bonito? É Deus quem faz eles se vestirem belamente, assim, com suas folhas, suas pétalas nas flores. É Deus quem faz. Mas olhem para eles, não é belo? Então, daqui a pouco eles vão virar algo para que as pessoas coloquem fogo, atiem fogo para aquecer algo. O tempo deles é passageiro, é limitado. Olhem para eles. Estão bonitos hoje, mas amanhã eles vão ser queimados.
Jesus está dizendo para os seus discípulos, os lírios, eles vão passar, vai acabar. Mas Jesus está falando para os discípulos, a despeito da vida humana, que a eternidade os aguarda. Jesus está dizendo, vocês não, vocês têm mais valor do que esses lírios. Por isso que o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos a desejarem continuar vivendo sem ansiedade, sem preocupações, sem inquietações. E aqui, finalizando a nossa reflexão de hoje, Jesus ele retoma as duas preocupações. Jesus, na sua maestria, na sua didática, pedagogia do ensino dele, ele repete coisas que ele fala anteriormente às pessoas. O propósito da repetição, para que as pessoas gravem e entendam. Jesus ele retoma as duas preocupações que podem gerar ansiedade na vida: alimento e vestimenta, lá no verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Esse portanto aqui é uma ligação com o que Jesus veio falando até então. Portanto, mas contudo, entretanto, todavia, apesar de. Eu não chamei vocês para olharem os lírios do campo. Eu não disse para vocês olharem para as aves do céu. Eu não falei que eu as alimente, que eu visto os lírios. E eu não disse que vocês são mais importantes do que as aves, do que os lírios. E aí Jesus no 31 fala, portanto, todavia. Então não se inquietem. Não vivam ansiosos. Não fiquem dizendo hoje que vocês estão tendo o que comer e o que vestir. Não fiquem se perguntando o que eu vou comer amanhã. O que eu vou vestir amanhã. Jesus ensina os seus discípulos, desejem continuar a viver, mas sem a preocupação com amanhã. Sem a preocupação com amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o que comeremos, o que vestiremos. Jesus ele convida os seus discípulos, a cada salvo, como eu e você, a viver no seu dia a dia envolvido no reino dele, se ocupando com o reino dele, porque a comida e as vestimentas serão acrescentadas a mim e a você por ele. Não vai faltar. Deus cuida dos seus. Verso 33, volte seus olhos à palavra de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas o quê? Todas estas coisas às quais se refere a narrativa de 25 a 34. As vestimentas, a bebida e a comida. O alimento essencial e as vestimentas essenciais, estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa de Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Estas coisas vos serão acrescentadas enquanto vocês estiverem envolvidos, engajados, buscando em primeiro lugar na vida de vocês o meu reino. O meu reino. Jesus nos ensina que a ansiedade, a inquietação com amanhã não vale a pena. Versículo 27, volte seus olhos ali. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A expressão côvado ao curso de sua vida é a estatura, algo a mais, algo que possa te garantir. Jesus está dizendo assim, você acha que você ficar preocupado, ansioso, inquieto, vai resolver algo? Eu geralmente falo para as pessoas inquietas e ansiosas, pergunto assim, escuta, você está ansioso, né? Tô. Você está inquieto, né? Tá. Você está ganhando o que com isso? O que está adiantando isso? Está resolvendo a situação? Está trazendo resposta? É Jesus que fala aos discípulos e fala a mim e a você hoje. Vamos aplicar essa palavra na nossa vida, na nossa existência. Atentos ao que vem chamando aí o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo na tentativa da mídia de que as pessoas não venham viver suicídio. E eu deixei para aplicar aqui no final da mensagem. Aprendamos com as Sagradas Escrituras a dizermos não a todo o tipo de suicídio. Mas pastor, onde está isso ainda? Eu sei, eu acredito que você sabe, que a ansiedade e a inquietação para se ter mais dinheiro, para garantir o amanhã, ela causa nessas pessoas
ausência da paz de Cristo, insegurança, sobrecarga de trabalho, e presta atenção, e consequentemente, essa pessoa vai cometer suicídios menores, ou se podemos chamar de parciais. A pessoa com ansiedade, com inquietação, com ocupação demasiada, ela comete suicídio do seu tempo com o esposo, com a esposa e com os seus filhos, em prol de garantir o amanhã. A pessoa com a ansiedade, com a inquietação, a ocupação demasiada para garantir o seu dia de amanhã, ela comete suicídio com o tempo, com as suas famílias, com os seus queridos. A pessoa com essa ansiedade, com inquietação, com ocupação demasiada, ela comete suicídio do seu tempo com Deus, do seu tempo de leitura da palavra, do seu tempo de devoção, do seu tempo de oração, do seu tempo de louvor e adoração. Essa pessoa que vive com essa ansiedade, essa inquietação, ocupação demasiada, ela vai suicidando a sua espiritualidade. Sabe aquela velha, infelizmente famosa, porém enganosa frase? Olha, eu vou sacrificar um pouquinho isso, eu vou sacrificar um pouquinho aquilo, eu vou sacrificar um pouquinho o outro, mas é para o nosso bem, tá? Já ouviu isso? Ou talvez já disse isso, ou talvez ainda diz isso. Em nome de eu garantir o amanhã, família, me entende, né? Deus, o Senhor entende, né? Eu vou sacrificar. Sabe o que você está fazendo? Você está suicidando. Não é homicídio, não é suicídio. Porque é a pessoa que está fazendo com ela mesma. A pessoa, ela se vê na necessidade de garantir o dia de amanhã. E ela se envolve demasiadamente na busca, na conquista das coisas, para garantir o seu amanhã. E Jesus está dizendo, desejem continuar a viver sem essa inquietação, sem essa ansiedade. Que haja equilíbrio na minha vida, na sua vida, entre a nossa dedicação ao trabalho, a qual deve existir, que haja equilíbrio na minha e na sua dedicação aos estudos, que nos dará condição de melhor trabalho, e assim teremos pão, teremos vestimenta, mas que haja equilíbrio também entre a minha dedicação ao trabalho, a dedicação ao estudo, a minha dedicação no que significa reino de Deus. Que é o que o verso 33 nos convida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. E entender aqui esse reino de Deus que tem a ver com relacionamento com gente. Esse reino de Deus que tem a ver onde eu quero ver o reino de Deus alcançar outras pessoas além de mim mesmo. E para que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus, e para que eu queira ver o reino de Deus alcançando pessoas, eu preciso contar a história de Jesus para essas pessoas. E para que eu conte a história de Jesus para essas pessoas, eu preciso dedicar tempo à palavra, tempo à oração, para que a unção e o poder de Deus, a palavra de Deus esteja sobre mim e sobre você, e nós possamos de fato querer ver o reino de Deus alcançar outros. A palavra de Deus, através de Jesus Cristo, está nos ensinando que nós somos chamados a viver o reino de Deus em primeiro lugar, a partir da nossa família, onde nós queremos ver a família adorando e se prostrando diante de Deus, servindo ao Senhor com alegria no seu coração. Eu faço o que posso, o que não posso não existe. Essa outra frase enganosa, né? Eu fiz o que eu pude e o que eu não podia. Como você fez o que não podia se não podia? Eu faço o que eu posso, dentro da minha limitação, para melhor educação para minha filha e para o meu filho. Eu faço o que eu posso, para a minha família, a melhor alimentação dentro da minha limitação. Mas mais do que desejar uma boa educação aos meus filhos, eu quero ver eles com seus joelhos dobrados, adorando ao Rei dos Reis, contando a história de Jesus para outras pessoas, porque assim eu vou entender que o reino de Deus os alcançou. Muito mais do que querer eu tramitar e ficar vivendo nessa avenida apenas de garantir o dia de amanhã, apenas de garantir o futuro. Parem de se preocupar com amanhã. Olhem para as aves do céu. Olhem para os lírios do campo.
sabendo que vocês valem muito mais do que eles, e que Deus tem um cuidado especial para com os seus. Portanto, envolva-se mais com o reino de Deus. Envolva-se mais com o reino de Deus. Porque é nos pequenos suicídios que se chega a um grande suicídio. Um pular da ponte, um entrar na frente de um automóvel em movimento, o fazer qualquer outro tipo de coisa que venha tirar a própria vida. Ninguém se suicida da noite para o dia. As coisas vêm acontecendo na alma e na mente dessa pessoa. São pequenos suicídios diários que vão se acumulando e no final pode levar essa pessoa a um suicídio real, total, tirando a sua própria vida. E a palavra de Deus, através de Jesus Cristo, chama os seus discípulos diante daquela multidão ansiosa, inquieta, desesperada. E Jesus passa a ensinar aos seus discípulos: meus filhos, desejem continuar vivendo. Desejem a vida, optem pela vida. Optem pela vida, parando de olhar para o dia de amanhã com ansiedade, com inquietação. Mas, meus filhos, olhem para os lírios, olhem para as aves do céu. Vocês têm muito mais valor do que elas. Vocês são muito mais do que elas. E quando Jesus fala assim, olha, se envolva com aquilo que mais vai dar razão para a tua existência. Se envolva com o reino de Deus. Se envolva com o reino de Deus. Porque o reino de Deus que eu e você nos envolvemos aqui na terra vai reverberar para a eternidade. Agora aquilo que é só terreno vai morrer e ficar aqui. Mas aquilo que tem a ver com o meu envolvimento, o seu envolvimento do reino de Deus reverbera para a eternidade e isso nos dá real sentido de viver. Ao cristão, isso dá um real sentido de existência ao cristão que tem entendido. Essa temática para não viver ansioso e inquieto, ela é tão séria que Jesus trata ela com os seus discípulos e pelo menos 2 apóstolos depois de Jesus vão trabalhar isso. O primeiro apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 6 em diante, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque diante do Senhor tudo que você precisa. O apóstolo Pedro, ele vai retomar essa temática quando ele escreve 1 Pedro 5, 7. Não andeis ansiosos, inquietos, porque Ele tem cuidado de vós. Eu não estou aqui para trazer nenhuma palavra de acusação para pessoas que talvez vivam ansiosas, inquietas. Mas eu trago uma palavra de poder, palavra de Deus, de esperança. Que a ansiedade e a inquietação, ela tem resposta. Ela tem solução. Ela tem remédio. Mais poderoso do que aquele ansiolítico que você toma. Que eu não sou contra remédio. Entendo que Deus deu ao conhecimento ao cientista para trabalhar esses paliativos na pessoa. Antes que ela venha ficar com insônia, sem dormir, preocupada, eu creio nessa soberania de Deus também com os remédios. Mas o próprio remédio diz, ele vem para remediar, ele não resolve. Quem resolve é Deus. Quando eu e você entendermos que nós somos chamados para desejar a vida, sem preocupação, sem ansiedade, sem ficar olhando para amanhã, e daí? Mas é olhar para o hoje, que Deus até então nos tem sustentado, e que amanhã esse mesmo Deus de graça vai continuar a me sustentar, a te sustentar. É necessário que eu e você entendamos isso, para que mais do que uma propaganda de Setembro Amarelo, não se suicide porque não vale a pena, é eu e você levarmos uma palavra de esperança às pessoas, não trabalhando apenas o efeito. Olha, não se suicidar não é bom que você continue a viver. Nós precisamos aprender a trabalhar na raiz, nós precisamos aprender a trabalhar na causa das coisas. E uma das coisas que mais levam as pessoas ao suicídio é a inquietação, é a ansiedade. Diante daquilo que ela tanto esperava acontecer e não acontece. Não aprendeu a lidar com perdas, com frustrações. E aí uma coisa vai puxando a outra. Meus discípulos, disse Jesus, não andeis ansiosos, não andeis inquietos. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves do céu. Não valem vocês, mais do que os lírios?
Não valem vocês mais do que as aves do céu? Jesus está perguntando isso para você e para mim hoje. Não vale? Envolva-se com o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos colocar em pé? Todos? Olhar para os lírios do campo. Olhar para as aves do céu. Vocês valem mais do que ela. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E estas coisas que te inquietam, que te deixam ansioso, elas vão ser acrescentadas por Deus. Deseje viver, celebre a vida com a paz de Cristo. Vamos louvar o Senhor. Mais do que os lírios do campo e as aves do céu. O amor de Deus é imenso, por você e por mim. Sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Glória a Deus. A razão de tão grande amor foi mostrar que A minha e a sua vida tem valor mais do que os lírios do campo, mais do que as aves do céu. Para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Louvemos ao nosso Deus, que nos ama tanto. ó Deus, te louvo pelo seu amor. Tu mudaste o meu Muda mais o nosso interior, Senhor. Muda mais o nosso interior, Deus. Eu quero viver. Liberta-nos, ó Deus, da ansiedade, da inquietação. Existir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Glória a Ele. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver Para o reino de Deus, pra transmitir contar a história desse amor maravilhoso. Que vem E as demais coisas serão acrescentadas. Quanto amor? Quanto amor Ele tem por mim. quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Obrigado, Deus, pelo seu amor por cada um de nós. Quanto amor, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo seu amor.
Senhor, e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Amém. E Jesus se aproximou dos seus discípulos, enquanto a multidão estava lá na planície. A multidão estava lá. E ele se aproxima dos discípulos e passa a ensiná-los: filhos, desejem viver diferente da multidão. Desejem viver com quietude na alma de vocês. Desejem viver sem ansiedade e sem inquietação, porque já basta as multidões que andam se matando, que andam se suicidando. Aumenta a cada ano o índice de pessoas que se suicidam. Isso não escolhe idade. Eu sei que vocês têm acompanhado a mídia. A tal da baleia azul. Ela não tem culpa nenhuma, um animal criado por Deus. E não sei o azul que ele achou. E essa pessoa nessa malignidade, porque não tem outra coisa para dizer a não ser maligna, infelizmente já conseguiu influenciar tantos adolescentes, tantos jovens, a tirar a sua própria vida. Tirar a própria vida. Tantos idosos tirando a sua vida, porque estão cansados de encarar, e aí vive inquietação, vive ansiedade. Tantas pessoas, meia idade, adultos, sem esperança, inquietos, ansiosos, estão se suicidando. Jesus se aproxima dos discípulos e fala: vivam assim, sem ansiedade, sem inquietação, para que vocês possam ir a essa multidão que se mata, porque elas precisam de uma palavra de esperança, de gente que deseja viver, sem ansiedade, sem inquietação. Eu não sei como você vai sair daqui hoje, não depois da minha palavra, da palavra de Deus, não sei como, mas eu quero fazer a mesma pergunta que Jesus fez, eu quero fazer para você e faço para mim. Vocês estão olhando para os lírios do campo? Vocês estão olhando para as aves do céu? Vocês estão olhando para eles? Aí Jesus quer perguntar: sabeis que vocês valem mais do que eles? A resposta é sua. Se você entendeu que você vale mais, a resposta é sua. Você não precisa viver ansioso, você não precisa viver inquieto. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós oramos mais uma vez essa noite, celebrando a vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Nós oramos mais uma vez, Pai, agradecidos pela Tua palavra, que nos admoesta, nos anima, nos incentiva a desejar a viver, sabedores de que Tu és um Deus que tem cuidado de todas as coisas, sabedores, ó Deus, de que não precisamos estar ansiosos, que não precisamos viver inquietos, preocupados, querendo garantir o amanhã, que nós não sabemos o que vai ser, mas só Tu sabes. Que nós possamos escolher viver em paz, que nós possamos escolher viver quietude, viver nos Teus braços, do Deus do amanhã, o Deus do ontem, o Deus do hoje, o Deus de toda a eternidade. Traga descanso, Pai, em nome de Jesus, a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Traga descanso, ó Pai, na vida daqueles que nos ouvem pela internet. Renova-nos, ó Deus, o desejo de vida. Renova-nos a vontade de existir, nos envolvendo com o Teu reino, querendo ver a multidão sendo liberta dos seus suicídios, mas como portadores de uma palavra de poder, de graça, que restaura, que liberta. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida que nos ouve pela internet, para que você deseje viver sem preocupações, sem inquietações, descansados na paz de Cristo, envolvidos no reino de Deus hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.